Olá, bom dia. Iniciando nesse dia feriado, um dia de sol maravilhoso, dia da criança, dia da padroeira do Brasil e trazendo este tema muito interessante que é a compra e venda de ascendente para descendente. Olá, Maria Madalena, Tatiana, Humberto, bem-vindos ao nosso tema de hoje. Como eu estava dizendo, nesse dia lindo aqui em Alegrete. Olá, Juliana, sejam bem-vindos e já vão preparando aí as suas perguntinhas, já enviando o aviãozinho aí, convidando o pessoal para participar deste nosso tema, que é muito interessante e que traz muitas dúvidas quanto à sua validade ou não, como que é possível nós validarmos esse tipo de venda. Olá, John. Olá, Gisele. Bem-vindos. Aproveitar o sábado para conversar e discutirmos. Vocês depois já podem deixando as perguntas aí, que mais durante essa nossa live eu vou respondendo a vocês. Parabéns a todos nós que somos crianças sempre, né? Minha mãe não entrou ainda na live para cobrar meu presente do Dia da Criança, mas somos eternamente as crianças, né? Principalmente dos nossos pais, dos tios, do pessoal que nos criou. Então, já chamem aí o pessoal. Já convidei várias pessoas, convidem também para vir participar deste fantástico mundo dos contratos. Nossa live sempre aos sábados, às 9h45. Hoje mesmo no feriado, vamos conversar um pouquinho sobre temas que trazem curiosidade e temas também que podem ajudá-los, seja no que vocês precisarem como profissionais ou até mesmo de forma pessoal, para saber o que é possível fazer, quando nós podemos fazer. Olá, Evandro, olá, Aline, bem-vindos, sejam todos acolhidos como crianças que somos nesse dia 12 de outubro. Quem aí não teve alguma situação em que precisou pensar, puxa, meu pai quer vender para o meu irmão, ou meu pai vendeu para o meu irmão, e estamos falando aí, neste caso, de venda mais especificamente de imóvel, mas bens que também são de valor considerável podem entrar dentro dessa situação. Alegrete Dicas, João Batista, Luciano, Lucas, bom dia a todos. Vamos então ficar comigo
fiquem comigo durante essa nossa live para que a gente possa, então, conversar sobre essa temática. Então, esse tema, ele é um tema bastante interessante no direito, porque a compra e venda de ascendentes para descendentes, ou seja, de pais para filhos, de avós para netos, que são aquelas pessoas, né, que estão ou acima de nós, nossos pais, nossos avós, ou então aqueles que estão, né, na linha que nós chamamos descendentes, filhos, netos, bisnetos. Então, a pergunta é: pode ser feita esta venda? E a resposta é sim, ela pode. E aí nós vamos ver todas essas possibilidades e as nuances do que acontece quando se faz este tipo de venda e não temos a anuência, não temos a concordância dos demais. Isso pode? Isso pode, mas lógico que há consequências que nós vamos verificar ao longo dessa nossa live. Alane, Kathleen, João Batista, bem-vindos à nossa live de todos os sábados. Já ficam convidados para todos os sábados às 9h45 estarmos aqui reunidos conversando sobre o fantástico mundo dos contratos. A cada sábado, um novo contrato. E durante a semana vocês podem me sugerir ou pelo direct ou através das caixinhas que eu vou deixando qual é o contrato que vocês querem se aprofundar. Gabriel, bem-vindo. Já chamem aí o pessoal no aviãozinho para vir para nossa live. Vamos aproveitar esse sábado lindo de sol no Alegrete, está assim. Quem não é de Alegrete, como é que está aí o dia? Está um sábado lindo de sol? Aqui está, depois de toda uma semana em que nós tivemos um tempo muito emburrado, hoje, né, como um lindo presente, nós temos esse sol maravilhoso. Bom, vamos começar devagarinho a conversar sobre essa nossa temática. Então, desse fantástico mundo dos contratos, hoje, contrato de compra e venda de ascendentes para descendentes, pais para filhos, avós para netos, bisavós para bisnetos, por que não? O pessoal aí está vivendo muito mais, estão chegando a ter os seus bisnetos. Obrigada, bom dia, João Batista, obrigada, Lucas, e vamos lá. Olha que bom, um dia iluminado aí também, e aqui nós estamos com esse sol maravilhoso. Então vamos entender o que significa. Primeiramente, a compra e venda, e aqui nós estamos falando de compra e venda de imóvel, principalmente porque chamados bens de raiz, e são esses bens que vão a registro, e para fazer essas comprovações, nós precisamos, né, de comprovar a publicidade, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas a compra e venda é quando alguém transfere mediante um pagamento um bem para outra pessoa. Basicamente é isso. Nós temos, então, comprador, vendedor,
o bem objeto que é vendido e o valor que é pago. E quando nós falamos de compra e venda, nós temos, com relação à venda de ascendentes para descendentes, e como eu disse para vocês, pais para filhos, avós para netos, algumas restrições para descaracterizar a doação que pode exceder os 50% daquilo que a pessoa pode dispor. Então, por exemplo, eu tenho uma casa somente e faço a venda desta casa para o meu filho. E eu tenho mais filhos. Essa venda é válida? A venda, a princípio, ela é válida sim, porque teve todos os requisitos da compra e venda. Quem vendeu, quem comprou, o objeto e o valor. Vai a registro no registro de imóveis. Os outros filhos, os outros descendentes, anuíram, concordaram, assinaram? Sim ou não? Neste caso, nós temos a seguinte situação que vem lá do Código Civil, que diz que é anulável a venda de ascendentes para descendentes se os demais não tiverem anuído, concordado, assinado o documento, para dar ciência que eles concordaram, que sabem que foi recebido efetivamente o valor e que este valor vai integrar o patrimônio do pai e da mãe. Então, seja uma casa ou seja em dinheiro, continua o patrimônio válido. Não diminuiu o patrimônio. Mas, e se não assinarem, se não concordarem, se não assinarem um contrato? Quando nós falamos de bem imóvel, nós estamos falando, no mínimo, de um contrato escrito. E, no geral, é uma escritura pública de compra e venda. Se não tiverem assinado, não tiverem concordado com isso, o que pode acontecer? Alguém sabe aí? O que pode acontecer caso não haja a assinatura de todos? Pode que venha a ser anulada. Aqueles que têm legitimidade, que são os descendentes, por exemplo, os demais filhos, o que acontece? Eles vão entrar com um pedido de anulação, anulabilidade, somente eles têm legitimidade, porque como é um ato anulável, somente quem tem legitimidade pode requerer essa anulação, certo? A partir de quando nós temos um bem imóvel, é possível pedir esta anulação? Quer dizer, quando inicia, por exemplo, eu vou fazer um contrato particular, digamos que o bem tenha um valor inferior a 30 salários mínimos. Eu posso fazer um contrato particular com o meu filho e vender para ele um terreno, um bem que não valha mais do que esses 30 salários mínimos, que dá em torno de 40 e poucos mil reais. O que acontece? Eu fiz o contrato, eu fiz a escritura. A partir deste momento, corre o tempo para eu pedir a anulação?
Então vejam que tem pequenos detalhes que nós temos que saber. Sejamos profissionais, sejamos estudantes, né? Sejamos aquelas pessoas interessadas, porque de repente meu pai pode ter vendido para o meu irmão e eu não sei. Tá? Lá, pessoal que está entrando aí, Dani, Lê, Karine, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos conversando aqui sobre compra e venda de ascendente para descendente neste nosso fantástico mundo dos contratos, né? Já vão aí chamando o pessoal, venham, colegas, amigos, vamos descobrir, tá, o que nós podemos fazer num caso desses, tá? Tudo depende dos detalhes, exatamente, Lucas. Depende dos detalhes. Nós vamos ver esses detalhes a partir de agora. Quando é feita essa venda, em se tratando de bem imóvel, tem que ir a registro no registro de imóveis. E o termo inicial para que possa ser feita ou que possa correr o prazo para que os demais anulem este negócio, essa venda, é a partir do momento em que é registrado no registro de imóveis. Se eu tiver uma escritura engavetada por 10 anos, não corre ainda o prazo para que eu possa anular. Então, o que acontece? Registro de imóveis dá publicidade e ninguém pode alegar desconhecimento daquilo que está registrado. Bom, se eu registro, qual é o tempo que nós temos para anular? Qual o prazo? Porque nada fica em aberto indefinidamente. Até para a segurança jurídica de todos, nós não podemos ficar, por exemplo, daqui a 20, 30 anos, alguém querer anular um documento, um contrato, um negócio que foi feito há tanto tempo atrás. Então, existem prazos, né? Neste caso, decadencial, né? Porque se trata de um ato anulável, existe um prazo decadencial. Quem vai procurar lá, né, no Código Civil para saber, né? Bom, aonde que eu encontro, né, sobre isto? Bom, eu quero aprender mais, eu quero saber, eu sou curioso, eu sou estudante, eu estou me preparando para um concurso, que muitas vezes, né, o pessoal assiste esse tipo de live, de assunto, porque está se preparando para um concurso. Tá? Lá no artigo 496 do Código Civil, nós tratamos desse tipo de compra e venda. Tá? E se vocês lerem, vocês vão ver que lá não existe um prazo definido. Quando eu posso? Até quando? Eu descobri que há 5 anos atrás o meu pai vendeu para o meu irmão e ele continuou na casa, mas ele vendeu a casa para o meu irmão e meu irmão registrou.
Então, por uma interpretação do próprio direito, quando não tem prazo determinado para anulabilidade de um negócio jurídico, nós buscamos aquele prazo que serve para todas as situações em que não existe um prazo determinado. E este é de 2 anos a partir do momento em que é registrado. Então, atentem, o tempo é muito pequeno. Vocês têm desconfiança que o pai vendeu por seu irmão? Que o avô vendeu para um dos filhos dele? E que mais tarde a própria herança de vocês vai estar prejudicada? Vão no registro de imóveis e peçam uma certidão do imóvel, uma matrícula do imóvel para verificar essa situação. Porque existe, e eu digo para vocês por experiência própria, existem situações em que acontece isso e a pessoa vai descobrir lá quando o pai morre. Isso já se passou muito tempo. Nós temos, inclusive, enunciados, além do artigo 179 do Código Civil, que traz esse prazo para aquelas situações em que não há um prazo definido na própria lei. Nós temos ainda os enunciados que trazem, corroborando esta situação. É 2 anos, então atentem, né? 2 anos passa muito rápido. Então vocês vejam que quando nós falamos deste tipo de contrato, nós estamos falando de algo que parece que é uma coisa que não vai acontecer, mas que acontece e muitas vezes nós não ficamos sabendo. Bom, como é que eu vou ficar sabendo? Vocês vão ficar sabendo verificando no registro de imóveis. Se não está lá no registro de imóveis, a partir somente do momento, no mínimo daqui a 2 anos, é que vai começar a este prazo se extinguir. Então, essas implicações jurídicas, elas ocorrem justamente para descaracterizar, porque pode que seja uma doação simulada. Lucas, não é decorrente da jurisprudência, é decorrente do artigo 179 do Código, que diz que quando não há um prazo determinado para a anulabilidade de um negócio jurídico, este prazo é de 2 anos. Então, nós vamos, então, de uma forma sistemática, dentro do próprio Código Civil, verificar aonde se enquadra aquela situação. Lá, pessoal que está entrando aí na live, sejam todos bem-vindos, Vão deixando a pergunta de vocês aí, como Lucas, tirando as dúvidas, porque o intuito de eu vir aqui aos sábados, às 9h45, trazendo assuntos sobre o fantástico mundo dos contratos, e eu falo do fantástico mundo dos contratos porque eu considero realmente que é algo incrível, porque nós temos a possibilidade de prever todas as situações, mesmo que elas não estejam explícitas no código, não estejam explícitas na lei. Nós podemos fazer um contrato
elaborar um contrato, nominar um novo contrato, que é um dos temas que eu vou trazer mais adiante, esses contratos, né? Tipo, contrato de namoro, alguma coisa dessa forma, para vocês verem que mesmo que não tenha na lei esse nomezinho, é possível de se fazer. Tá? Então, a lei está perguntando, um pai ou mãe pode doar em vida uma parte para um filho e vende também para algum filho? Até 50% do patrimônio alguém pode fazer a doação para quem quiser, inclusive para filhos. Até 50%, e isso não é anulável, chama-se parte disponível. Inclusive foi objeto da nossa live de sábado passado, tá? E em breve vocês terão ela disponível no YouTube. Mas ele pode doar para um filho e pode vender para outro. Ele pode vender. Na venda de pais para filhos, que é o mais comum, o de avô para neto, tá? Havendo a concordância de todos os descendentes, o negócio é válido e é incontestável. Vai lá, registra e deu, tá prontinho, tá certinho. O problema surge quando quando não há a concordância desses ou de algum deles, que pode surgir a possibilidade de ser anulado. Tá? Então, se alguém doa uma parte e vende a outra com a concordância de todos, pode ser para o mesmo filho. É válido o negócio. Então, não é que toda venda vai ser, de ascendente para descendente, vai ser anulada. E se ela não for contestada depois do registro no prazo de 2 anos, ela se convalida, porque o negócio anulável, ele, se não requerida a sua anulabilidade durante o prazo, o que vai acontecer? Ele se convalida, quer dizer, ele passa a valer. A pessoa perde o direito de requerer aquele seu direito. Certo? Que bom, Letícia, que as lives ajudam. E eu quero fazer sempre as lives com o auxílio de vocês, sugerindo qual é o tema de contratos que vocês querem que a gente venha e converse aqui aos sábados, tá? Todos os sábados eu estarei aqui neste horário. A partir das 9h45, e aí enquanto nós tivermos assunto, vamos falando. A ideia é não fazer lives muito extensas, porque o pessoal, né, vai entrando e saindo, ouve um pouco e não ouve o restante. Mas, tá, todos os sábados, pode ser feriado, pode estar chovendo, eu estarei aqui. Então já marquem na agenda de vocês, tá, que vocês têm um encontro comigo todos os sábados neste horário. Vamos ver aqui, tem uma pergunta, mas a Marta perguntou se essa doação ela não entra no inventário. Depende.
Se for doação da parte disponível expressamente, ela não entra no inventário. Se nada disser, ela entra como adiantamento da herança. E aí ela vai ser descontada lá no inventário. Certo? Então, nós temos que fazer essa análise, tá? E é muito importante vocês todos saberem, até para interpretar. É claro que o advogado é muito importante nessas situações, mas para vocês já terem uma ideia de onde vocês estão, qual é a situação que vocês estão, tá? Estando aqui, podem tirar as suas dúvidas, vamos conversando e depois vocês podem me mandar pelo direct, por onde vocês têm os meus contatos, né? As perguntas e as sugestões. E aí vamos conversando. Também durante a semana eu vou disponibilizando conteúdos, falando sobre o próximo assunto, né? No assunto da próxima semana. E também vou deixando as caixinhas de perguntas que vocês vão fazendo e vamos respondendo aqui. Lucas, uso capião extrajudicial. É lógico a tua sugestão, né? Falaremos também. Depois que nós conversarmos, né, sobre os contratos, que é o projeto agora, durante um tempo, o projeto é falar sobre contratos e é o fantástico mundo dos contratos, né? Falaremos também sobre a uso capião. Uma pessoa viva que não tem filhos e quer doar uma casa pode ou não? Pois tem irmãos vivos, mas não tem filhos nem companheira. Pode. Tá? A pessoa que pode doar todo o patrimônio para quem ela quiser. É aquela pessoa que não tem ascendentes, quer dizer, não tem pais vivos, não tem avós, não tem bisavós, não tem filhos, netos, bisnetos e não tem cônjuge ou companheiro. Tá? Esta pessoa, mesmo ela tendo irmãos, os irmãos não impossibilitam a existência de irmãos, de sobrinhos, não impossibilitam a pessoa de fazer doação para quem ela quiser. Aí ela pode sim. Pode fazer o contrato de doação para alguém que queira, não sendo familiar. Não é obrigado a fazer para familiar. Inclusive dentro dos 50% disponível, né? Se eu quiser fazer doação de 50% do meu patrimônio, digamos, para um afilhado que não é meu parente, que não é meu familiar, eu posso fazer. Tá? Um amigo quer saber, tá bem, Letícia. Chama o amigo para nossa live. Vocês terão depois as lives disponíveis no YouTube, tá? Com alguns cortes, como por exemplo a minha tosse, que vai ressecando a garganta de falar, né? Mas vocês terão depois disponível e acompanhem nas minhas redes sociais que eu vou contando tudo para vocês, certo? Então, quando a gente está, né, voltando ao nosso tema, tá? Embora vocês possam perguntar sobre outros
outras situações. Quando nós temos, então, a venda de ascendentes para descendentes, para deixar claro para quem muitas vezes não sabe, não tem os termos técnicos, né? Pais para filhos ou avós para netos. Nós precisamos, para que não haja nenhum tipo futuro de contestação, que todos os descendentes assinem. Então, eles comparecem no próprio documento ou em um documento separado e dizem que concordam com aquela venda. Plenamente válido, e posteriormente não há a possibilidade disso vir a ser anulado. Mas nós temos sempre que ter este cuidado. Por exemplo, uma pessoa tem 5 filhos, quer vender para um. Todos os demais assinam. Só que esta pessoa, ela tem um filho falecido. Ela tinha um 6º filho que faleceu, e este filho deixou um descendente, que é neto. Este neto também tem que assinar em representação ao seu pai falecido. Então, são situações que decorrem muitas vezes, né, de experiência, de fatos já ocorridos, de interpretações, mas que são cuidados que nós temos que ter no momento em que nós vamos fazer esse tipo de contrato, que nós vamos assinar, né, para nosso pai concordante. Olha, mas do irmão falecido tem o fulaninho que vai ter que assinar também. Então, porque justamente essas assinaturas é para descaracterizar que futuramente alguém alegue que foi prejudicado com a transferência do patrimônio para um só. Certo? Então, atenção para estes pequenos detalhes. Só vocês veem aqui comigo, tá? Então, se atentem aí, né? Que eu vou dando todas essas dicas de ouro e vocês já vão anotando. Sabe, né? Que a prof, uma vez prof, sempre prof, né? Então, inclusive, em seguida hoje temos o dia da criança, tá? E daqui a pouco nós temos o dia do professor, que é o dia 15, tá? E é um orgulho muito grande quando alguém me chama de professora, tá? Muitos, em razão, né, até a forma que preferem de tratamento, me chamam doutora, mas eu prefiro sempre, né? Me sinto muito orgulhosa quando alguém me chama de professora e diz que foi meu aluno. Tá? Lucas, que bom, tá? E o meu tempo que eu disponibilizo é justamente, né, por esse amor que eu tenho à docência e para trazer para vocês, tá? Nesse sentido de ver que os alunos, as pessoas vêm perguntar sobre determinados temas e eu gosto então de trazer, tá, aqui nesses encontros, como a gente não pode se encontrar sempre presencialmente, então nesses nossos encontros virtuais. Obrigada pelos elogios de vocês, tá? E vamos sempre nos aprimorando, né?
e também eu espero que vocês possam se aprimorar e aproveitar esses nossos encontros, né? Que eu já trouxe para esse horário no sábado, para não ser tão cedo. Eu acho que é um horário bom, porque quem está em casa nesse horário já fez seu chimarrão, a maioria, né, já fez seu chimarrão e senta para vir para essa nossa conversa. Então, para encerrar esse nosso tópico do fantástico mundo dos contratos, e que hoje nós falamos de compra e venda de ascendente para descendente, para dizer para vocês que é um negócio válido, mas que tem essas peculiaridades, como a maioria dos contratos tem um determinado grau de diferenciação, e nós temos que saber esses pequenos detalhes para que o nosso contrato ele seja um contrato válido, que não vá dar discussão nem dor de cabeça depois, né? Para o cliente, para quem é parte no contrato, quando sai tudo certinho, redondinho, é uma maravilha. Quando há possibilidade de discussão, eu sempre digo que quem, né, está dentro de toda essa situação contratual acaba sofrendo um estresse muito grande, porque não sabe o resultado. E muitas vezes essa situação vai parar no Poder Judiciário e fica uma discussão de muitos anos. Então, atentem sempre, né, para as peculiaridades dos contratos, e vocês que estão aqui me seguem nas redes sociais, né? Continuem acompanhando os trabalhos, dando as sugestões para que nós possamos fazer essas nossas lives aos sábados às 9h45 da manhã, todos os sábados. Eu espero vocês, já deixem ali certinho, marcadinho na agenda, que pelo menos uns 50 minutos, mais ou menos uma hora, vocês estarão aqui comigo tirando essas dúvidas. Então, até o nosso próximo sábado, e já recomendem aí para o pessoal que quer saber sobre contratos, para que nos acompanhe nesses nossos encontros. Um feliz Dia da Criança a todos, nós que somos crianças, as crianças de vocês, e até o próximo sábado. E durante a semana eu conto para vocês qual é o nosso próximo contrato. E vocês vão me dizendo também, me sugerindo os próximos contratos que vocês querem saber. Mirelle, vai ficar no YouTube a partir da semana que vem a live de sábado passado, que é sobre doação, que é muito importante, e essa também, depois que ela for feita os ajustes e os cortes necessários, né, ela vai para o YouTube para vocês poderem então seguir acompanhando. Então, até sábado que vem. Um beijo a todos. Beijo da Prof para todos vocês.